Bom dia! Hoje é dia 10 de agosto de 2025, hoje é dia dos pais e pela primeira vez a gente não está fazendo live. Houve mudança no Instagram, eles agora exigem 1000 followers para fazer. Antes era qualquer número de followers, a gente tem quase 400, mas enfim, nos pegou de surpresa. Então a gente vai gravar e aí vai upload no Instagram mais tarde. Esperamos que dê certo, né? E aí vamos também botar no YouTube, né? Que a gente está um pouco atrasado no YouTube, porque eu estou com um probleminha de memória no meu celular. Então, estamos começando aí. Eu sou o Gelson Vieira. Sou Carmen Matos, sejam bem-vindos. Esse é meu noivo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é Dia dos Pais. Lembramos, né, e celebramos a existência de nossos pais que nos trouxeram a vida, né, contribuíram para que nós estejamos aqui hoje, mesmo os nossos pais que não estão mais aqui nesse plano, que eles recebam também todo esse amor, todo esse carinho, toda essa dedicação. E desculpe o imprevisto, né? Não estava contando, mas assim, quando a gente tem boa vontade, tudo que acontece no nosso caminho, no dia a dia, se transforma em ensinamento, e aí a gente viu que a gente vai ter que até buscar mais gente procurando a gente, então é um estímulo para isso, né? Vocês dizerem a outras pessoas, e também a gente grava com certa antecedência e vai continuar o mesmo horário. A gente vai fazer com que o Instagram, se tudo der certo, né, o Instagram publique às 8 horas da manhã essa live. Então fica um ensinamento, fica uma boa vontade de todo mundo, e aí a pessoa pode continuar a fazer o seu evangelho com a sua aguinha no domingo às 8 horas e meio-dia no Brasil, se esse foi o ritmo combinado, né? O combinado. E aí a gente vai começar com essa oração que a Carmen sempre prepara e é sempre maravilhosa. Lembrando que a gente está falando no capítulo 2, amai os vossos inimigos. Capítulo 12. 12. Eles não são nossos inimigos, eles são nossos remanescências de coisas que a gente não resolveu muito bem no passado ou posturas que a gente tem que cria conflitos e que a gente está aí para aprender e resolver com Como isso. você diz, os nossos inimigos podem ser os nossos personal trainers, né? E são, eles puxam muito mais do que um amigo. Um amigo está ali nos apoiando e não está olhando para a sombrinha que a gente tem. Um inimigo, cata até a sombra que não existe. Mas vamos começar aí pela Carmen. Então vamos lá, vamos respirar fundo. Vou trazer aqui o meu bowl, com os olhos fechados, observando o ar que entra, fica um pouco e depois sai, trazendo toda a sua atenção para o momento presente, deixando todos os pensamentos, todos os compromissos para prestar atenção depois. Divino Pai, Criador, fonte de toda a vida e amor. Nesse momento sagrado, abrimos os nossos corações para a luz do Evangelho de Jesus, o Mestre que nos ensinou o caminho da reconciliação, do perdão e do amor incondicional. Hoje, de modo especial, voltamos o nosso olhar para honrar os nossos pais, aqueles que nos deram a vida no plano material, estejam eles ao nosso lado ou no mundo espiritual. Reconhecemos que através deles recebemos o dom mais precioso, a oportunidade de evoluir, aprender e cumprir nossa missão nessa existência. Agradecemos, Senhor, pelas virtudes que herdamos, pelos exemplos que nos inspiram e até pelas falhas e limitações, pois também nelas encontramos lições. Lições essas que nos conduzem à maturidade da alma.
E com amorosidade abraçamos a verdade de que nossos pais, assim como nós, são espíritos em jornada, buscando a sua própria evolução. Inspirados pelo ensinamento de Jesus, amai os vossos inimigos, aprendemos que amar também é compreender e perdoar. E se houver mágoas, que elas sejam transmutadas em compreensão. Se houver distâncias, que sejam preenchidas por oração. Se houver feridas, que o bálsamo do Cristo as cure com ternura e paciência. Pai amado, que a energia paterna, força que orienta, que protege, sustenta, seja reconhecida em nós como reflexo da Tua própria presença. E que possamos também acolher a energia materna, formando o equilíbrio perfeito que nos conduz ao caminho do bem. E que o exemplo de Jesus, Teu Filho amado, nos inspire a amar sem condições, a honrar aqueles que nos antecederam e a construir pontes onde antes havia muros. Assim, abrimos o Evangelho em gratidão, com reconciliação e amor, certos que cada passo dado na direção do perdão é um passo rumo à Tua luz. E assim é, e assim está feito. Que assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Assim seja. Então, com conturbações e novidades à parte, a gente começa o nosso Evangelho e a gente vai falar sobre esse capítulo maravilhoso, que é o amai os vossos inimigos, né? Porque a prática de amar aqueles que são próximos a nós e que concordam conosco e que nos agradam é um processo fácil, né? Então, o processo desafiador, o processo que traz crescimento é aquele que nos gera desafios no convívio, né? Aquele velho famoso parente difícil, ou é aquela relação de trabalho desafiadora, relação de qualquer tipo que seja, que requeira de nós uma compreensão maior. Então era isso que Jesus propunha quando ele dizia: no seu inimigo está ali uma oportunidade de sublimar o amor, né? Você tem alguém que não concorda com você, que te gera situações, a proposta dele é justamente amar. E aí a gente coloca uma coisa escrita e dita por ele, né? E aí ele fala: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. É isso que estava na lei, no entendimento naquele momento. E aí Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está no céu e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, que chova sobre os justos e injustos. Porque só amardes os que vos amam, que recompensa tereis. E aí Jesus coloca que a oportunidade divina está com todos, né? A lei do progresso, que é aquela lei que não importa o que a gente faça, o tempo será longo para a gente conquistar isso, mais longo, mas a gente conquistará esse ponto de
de equilíbrio total, de conhecimento muito próximo do divino e de felicidade plena. Então, quando Jesus dizia, você pode fazer mais até do que eu faço, ele estava nessa perspectiva que somos eternos e estamos diante de um processo inexorável, que não tem jeito de progresso, por mais que se demore. Então, existem histórias contadas nos livros de Chico Xavier de mãezinhas amadas que cuidavam de olhavam para os seus filhos que ainda estavam no erro, e tinha um caso muito específico de uma mãe que começava a ver a mudança do filho que ainda se encontrava no mundo espiritual, querendo ficar por ali, e ele já estava há 700 anos diante de uma situação que ele não mudava. E ela começou a ver que ele começou a cansar e a fazer uma mudança. Então, o tempo, ele vai trabalhar para que a gente progrida. E quem é que faz com que esse processo se antecipe muito? Nós, quando decidimos mandar amor àquele que no caminho se tornou um inimigo, né? Quando a gente entende também que nós fazemos parte desse grande universo, né, em que existem leis, e as leis são muito claras e inquestionáveis, e quando a gente lembra, né, que é dando que se recebe, né, que é a energia do equilíbrio entre dar e o receber, é isso, né? Se a gente está numa relação de animosidade, né, de intolerância, como que a gente transforma isso, sabendo que se nós continuamos nos alimentando dessa energia, desse comportamento que percebemos vir do outro, se a gente manda algo parecido de volta, isso vai ficar cíclico, constante, né, na nossa vida. Se não é com essa pessoa, provavelmente com uma outra, né? É verdade. Então, a consciência de que nós não somos vítimas de nenhum, de um inimigo. Nós não somos vítimas, nós temos total livre-arbítrio de decidir. Eu vou dar continuidade, eu vou me alimentar com isso, eu vou retrucar com a mesma moeda, ou eu vou sair disso, me afastar, né, sair dessa linha de guerra e usar o que eu tenho de melhor, que é desejar o bem, que é perdoar, que não é aceitar e perdoar sem ressignificar dentro da gente, não é? Não é ignorar o que é feito, que te machuca, mas é olhar para essa situação como sendo uma situação em que, no pior caso, ele vai nos ajudar a melhorar. E entender que aquela pessoa, ou, né, pessoas que estão nos causando alguma dor, talvez elas não possam fazer diferente, talvez elas não tenham compreensão de fazer diferente ainda. E aí a gente tem a escolha de não participar disso e mudar essa frequência. É verdade. E seguindo assim o guia Jesus como o guia de nossas ações, porque a gente tem que pensar, como é que eu posso agir certo? Quem é o guia em que todas as ações eu posso me espelhar, ainda que eu não consiga fazer com o nível que ele faz, mas me dá um norte na minha posição. Então a gente tem, por exemplo, Jesus, na hora da crucificação, ele automaticamente perdoando aqueles que estavam... Porque não sabiam o que faziam. Porque não sabiam o que faziam. Eles iam ter a responsabilidade proporcional ao que eles tinham. Talvez alguém ali soubesse exatamente o que eu estou fazendo, ele teria mais responsabilidade. Alguém, estou seguindo ordens e não sei nem por que estão fazendo isso, enfim.
mas a atitude dele foi do perdão imediato. Então, se a gente diz, esse é o que eu escolho como guia das minhas ações, perdoa imediatamente, ele vem e diz aqui, retribuir o mal com o bem. Então, a gente no nosso dia a dia, alguém nos fez algo que não foi positivo. Qual é a minha retribuição? Aí a gente para, faz o opa e diz, a minha retribuição tem que ser no mesmo nível, porque assim eu tenho feito durante tanto tempo, ou o que o meu guia e mestre me diz? Você vai retribuir com o bem, né? Vai ser um bem proporcional. Alguém está te maltratando, alguém está sendo... Você vai dizer, bom, como é que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer uma oração para essa pessoa, eu posso evitar de estar próximo dela, eu posso fazer uma série de coisas em que de mim não saia o mesmo nível de frequência, de ódio, de vingança que o outro mandou para mim. Eu posso receber do outro, e aí o que eu faço? A minha decisão do que eu vou retribuir está em mim. Então, no ensinamento de Jesus, ele diz, não importa a situação, retribua com o bem. Novamente, esse bem pode ser se afastar da pessoa, limitar o acesso a ela, pode ser uma série de coisas, o não no momento apropriado. Então, essa resposta, mas o importante é trabalhar o que sai de dentro de você, para que aquela resposta seja com a energia do bem. É uma oração, é o silêncio, podem ser em diversas situações as mais diferentes. Eu estava ouvindo uma tal da história da Agnes. A Agnes, se eu não errei o nome, ela é uma mãe e avó numa situação muito única, que ela teve a filha e a neta assassinadas, né? E aí, o que aconteceu? Uma coisa muito incrível, ela conheceu a história do assassino, ela conheceu a história que o assassino vivenciou desde o nascimento, e aí ela compreendeu que aquele ser, porque o que foi dado a ele em toda a vida foi muito ódio, muita incompreensão e tal. Então provavelmente uma alma adoecida, não é? Certamente. Aí o que ela quis fazer? Ela falou, eu vou amar esse que me deu a maior dor da minha vida. Então, os relatos da transformação daquele ser humano que hoje se engaja, está preso, uma prisão perpétua aqui nos Estados Unidos, mas ele é engajado nesse movimento de trazer esperança às pessoas, mesmo onde elas chegaram ao extremo limite do erro, pelo amor que foi dado por essa história incrível, né? Podemos chegar a isso, é um trabalho muito grande, mas é um exemplo de vida. Então ali o mal foi retribuído com o bem. Nós certamente vamos ser convidados a fazer isso numa escala infinitamente menor do que essa, mas essa é a exemplificação de Jesus. Nessa situação, haja com o bem. Com isso a gente termina e para um ciclo, ou da nossa parte a gente para esse ciclo de violência. Então, se alguém fez, né, vou fazer igual, olho por olho, dente por dente. E a gente conhece histórias do Brasil de vinganças de famílias que duram dezenas e dezenas de anos. Matou o A de uma família, aí alguém vai e mata da outra família, e aí ninguém interrompe esse ciclo de ódio, e aí, de novo, numa menor escala, um irmão falou uma coisa que a gente não gostou muito, a gente reagiu, e aí pode ir se afastando do vizinho, do amigo que agora não é tão amigo, porque falou uma coisa que você não gostou. Então, vai lá, e o que a gente muito coloca sobre aquela comunicação não violenta, né? Que a gente volta para a pessoa
olhando as palavras que a gente está colocando, né? E sem apontar o dedo, não é? Porque, de novo, aquela pessoa está fazendo o que ela tem, né? O que ela sabe, o que ela aprendeu, o que ela, né, acredita como sendo uma verdade dentro dela. E aí, como que a gente faz? Né? Ou a gente precisa aceitar? Não é aceitar, né? Aqui mesmo diz, né, no Evangelho. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater, ao contrário de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, não é lhes guardar rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar o júbilo em vez de pesar, com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando ocasião. É abster-se, quer por palavras, por atos, de tudo o que os vem com bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Eu acho que o que está querendo dizer aqui, né, em outras palavras, né, se a gente não, é muito complicado às vezes a gente seguir exatamente o pé da letra o que está escrito, porque existem traduções, muitas traduções diferentes, né, que passaram durante o tempo. Então eu acho que essa parte ele está dizendo, sai dessa frequência, não é? Então essa senhora que você acabou de escrever, essa avó, ela perdoou, ela quer ser amiga dessa pessoa, ela quer ter ela dentro de casa? Não. Mas talvez ela olhe para ele com amor e compaixão e compreenda que só o amor salva. Só o amor salva. Então, quando a gente está lidando com desafios na nossa vida, com pessoas que atravessam a nossa barreira, né, de conforto e proteção, a gente percebe, ok, eu vou fazer o que eu posso, não é? Se é um inimigo e está precisando de ajuda, caiu num buraco, eu não vou negar, né? Mas eu não preciso ser a melhor amiga dessa pessoa. Eu não preciso tomar chazinho com essa pessoa, entende? Mas eu não vou negar a minha humanidade. Eu não vou negar a minha natureza, que é olhar para esse ser humano que erra, tanto quanto eu erro, e que está precisando de algo de mim. É verdade. Faz sentido? Claro. E nessa linha tem o que Jesus ensinou, que era, ao bater numa face, ofereça a outra face. E esse é o grande desafio do Evangelho, das lições até da Bíblia, é entender que aquilo não é literal, como você falou. Ali é uma interpretação em que a pessoa vai tendo cada vez mais uma interpretação refinada em função do seu processo evolutivo. Então, quando Jesus colocou, olha, se alguém lhe bateu uma face e você oferece a outra, ele não está colocando na situação física. Ele está ensinando um processo de dizer, e até se isso acontecer fisicamente, ele dá uma diretriz na sua forma de reagir. Então, e a coisa do não revidar, né? Se alguém bate na sua face esquerda, quando ele diz, oferece a sua outra face, eu acho que é isso. Não revide da mesma forma com que você levou. Não, não é? Se acalma e, né, assim, transforma aquele momento. E para mim, acabou. Aí, então, quando ele bate e ele oferece a outra face, a gente pensar e dizer assim, olha, você aprendeu a agir com violência.
e agiu com violência para mim. Eu estou te dando uma nova chance, um novo começo, onde eu não reagi como os outros reagiram. Então, lá atrás, várias vezes você agiu com violência, recebeu violência e foram até saber quem saiu dali bem, quem ganhou aquele embate pela violência. Então, quando você bate numa face, ele diz: o seu ato de violência, eu deixo você repensá-lo nesse mesmo momento e lhe dou uma outra face, sabendo que eu não reagi a você e que eu quero que não seja esse nível de reação. Se você teve essa experiência no passado, eu estou quebrando isso, te dando uma nova oportunidade. Então, esse é um ensinamento, esses 2 primeiros conselhos desse capítulo mudaria a humanidade de uma forma imensa. E você imagina você retribuir o mal com o bem, você vai estar primeiro trabalhando isso em você. Aqueles que você gosta é mais fácil trabalhar, né? Uma mãe consegue retribuir com o bem tudo que o filho faz. Então é aquele amor sublime que está preparado para fazer incondicionalmente. Mas quando você amplia isso, você começa a dizer: eu vou retribuir com o bem o mal que me fizeram. E aí, quando você consegue isso, é um grande passo. Mas quando Jesus disse que até que o último jotinha, uma letrinha lá, seja cumprido da lei, todos cumpram, ele vai estar trabalhando nessa nossa humanidade, ele vai estar aqui. Então, você imagina um momento em que a nossa humanidade terrena, e que vai chegar nesse ponto, porque nós temos ilimitado número de anos e séculos à frente para chegar a isso, quando todos estarão nisso. É dizer, eu vou retribuir o mal com o bem sempre, até que chegue um momento que não se produza mais o mal. Sim. Ele vai estar em tal ordem, espalhado em todos, que não vai ter aquele que produz o mal. Isso requer despertar de consciência de cada um. Com certeza. Isso requer entender que somos um grãozinho de areia mesmo, mas que juntos construímos uma montanha. Então, a gente precisa fazer o nosso melhor para transformar, né, o que a gente precisa transformar para que o nosso planeta, para que a nossa existência seja experienciada de forma diferente. E não perca a esperança nesse planeta maravilhoso. Quem está no chefe, que é o chefe mesmo, é Jesus. Então tudo que está acontecendo ali, personagem X, personagem Y, movimento de multidões, que você diz, por que essas pessoas estão fazendo isso? Isso tudo está dentro de uma permissão, e em determinado momento serão alocados para lugares apropriados para que eles tenham um crescimento ali. Se eles têm excesso de violência e que o amor ainda não os transformou, que eles estejam em locais adequados, onde eles vão viver a expressão total daquela violência, e aí vão ser transferidos por planetas adequados para que lá eles vivam isso. Enquanto isso, vamos nós fazendo a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu acho que a gente já podia ir encerrando, porque eu queria ver se eu consigo terminar, né, essa gravação antes de 30 minutos, para a gente não ter problema de download lá no Instagram. Então tá bom. Então fiquem com Deus e a gente informa o que vai acontecer na semana que vem. Vamos pegar a aguinha que foi abençoada durante esse tempo. E agradecendo muito a presença, né, de todos que continuaram na conexão desse mesmo horário, e que podem receber essa energia divina. E a intenção semana que vem, estar mostrando às 8 horas da manhã. Como vai ser feito, a gente ainda não sabe. Vamos fazer o nosso melhor. Beijos. Tchau, tchau.